Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Joaquim Barbosa, Renan Santos, Michel Temer e Augusto Cury têm mais votos. No Nordeste, tem menos. Apenas 10% dos eleitores pensam em votar neles. Branco e nulo são 7%, indecisos 5%. O Nordeste é o berço de Lula, ele nasceu em Pernambuco. A base eleitoral de Lula ele se tornou político no Sudeste, mas o Nordeste é a sua base regional. É onde ele tem mais votos, onde a distância para Flávio fica enorme, 38 pontos percentuais. E aí não tem dúvida. Se a eleição fosse só no Nordeste, Lula venceria em primeiro turno, não tinha discussão. Terceira via é insignificante somada na região Nordeste do país, segundo essa pesquisa de opinião, para aferir a intenção de voto estimulada do eleitor no seu recorte regional. Na região sul do país, Lula tem apenas 30% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro, 38%. O senador do Partido Liberal lidera nos estados da região sul. Os gaúchos preferem Flávio. Os outros candidatos somam 11%, branco e nulo 7%, indecisos 13%. Maior percentual de indecisos na região sul. O índice de indecisos é relativamente alto, chegando a 13%, com 20% dos eleitores dizendo que ainda não sabem em quem vão votar ou irão anular, não tornar o voto válido. O Flávio lidera na região sul, Lula está em segundo lugar, a margem de erro aí é pequena, mas a vantagem é de Flávio. Nas regiões norte e centro-oeste, Lula tem 29% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro, do PL, tem 36%, 5 pontos percentuais de vantagem. Os outros somados têm 23%. E aí, os 23% dos outros, principalmente de Ronaldo Caiado, que foi governador de Goiás, tem uma votação expressiva no seu estado, mas ainda não conseguiu nacionalizar a sua pré-candidatura pelo PSD. Branco e nulo somam 6%, indecisos também 6%. Esse o retrato regional. Lula vence na região sudeste, que tem maior densidade eleitoral, vence no Nordeste, a segunda região com maior densidade, mas perde nas demais regiões, no Sul, no Norte e no Centro-Oeste, que preferem o Flávio Bolsonaro. São regiões que estão com os eleitores mais à direita. Aqui também eu trouxe os dados estratificados da pesquisa por gênero. E dá para ver aí no slide que as mulheres preferem Lula. No voto masculino, Lula tem 40% e Flávio 32%. O atual presidente da República, candidato à reeleição pelo PT, tem maioria entre os homens de 8 pontos percentuais na frente de Flávio. Mas no voto feminino, Lula tem 43% e Flávio 25%. A distância aí se torna bem maior e mais significativa. O atual presidente da República lidera entre as mulheres com uma vantagem maior. O desempenho de Flávio Bolsonaro é menor e as eleitoras são maioria. Então, repare, ganhar entre as mulheres é muito importante, porque apesar de nós vivermos numa sociedade machista e misógina, as mulheres são maioria da população e também são maioria no que diz respeito ao comparecimento nas urnas. As mulheres são mais responsáveis com as suas obrigações eleitorais. Elas votam mais, elas validam mais o voto. E aí a importância
de qualquer candidato liderar o voto feminino, porque as mulheres decidem a eleição, acabam formando a espiral do silêncio necessária para sufocar qualquer aventureiro. É preciso uma liderança consolidada para, digamos assim, seduzir o voto feminino. As mulheres têm critérios para votar diferentes dos homens. Você que está vendo esse canal, eu gostaria de saber como é que você vota. Se você é mulher, você prefere Lula ou Flávio? Por que prefere Flávio, você que é mulher? Qual é o motivo do seu voto em Flávio? Porque ele é conservador? Porque ele é evangélico? Porque ele é jovem? E você, mulher, que vota em Lula, por que votar no velhinho? Por que votar no PT? Qual é o motivo da sua posição política? Deixe aqui nos comentários. Veja como votam os eleitores por renda familiar. Até 2 salários mínimos, 49% dos eleitores preferem Lula. 22% Flávio Bolsonaro. 13% os outros candidatos, 7% estão com o voto branco e nulo e 8% indeciso. Na faixa de 2 a 5 salários mínimos, 35% preferem Lula, 32% Flávio. Aí está empate. Nessa faixa de renda de 2 a 5 salários mínimos, temos um empate. 16% querem os outros, 8% branco e nulo, 9% indeciso. Até 5 salários mínimos, 38% preferem Lula, 34% Flávio Bolsonaro, que é o preferido entre os mais ricos. 17% preferem os outros. E aí dá para enxergar bem, né? Se você soma no voto até 2 salários mínimos de quem vota em Flávio e quem vota na terceira via, nós temos 35% contra 49% do voto em Lula. De 2 a 5 salários mínimos, Lula tem 35% do eleitorado, mas quem vota em Flávio e quem vota nos outros somam 38% do eleitorado. Portanto, formam a maioria entre 2 e 5 salários mínimos. 38% preferem os candidatos de direita, 35% Lula. Acima de 5 salários mínimos, aí a vantagem aumenta entre os mais ricos. Flávio tem 34%, os outros 17%, já são 40%, 51% dos eleitores preferem os candidatos de direita, Flávio e os da terceira via. 38% preferem Lula. Então aí uma divisão muito significativa, né, no que diz respeito à renda familiar e ao voto do eleitor. E alguns poderiam dizer, mas por que os mais pobres preferem Lula? Bom, a minha hipótese, se você tiver outra, por favor, deixe nos comentários, é que as pessoas mais pobres, elas precisam mais dos serviços públicos, de assistência social, de saúde pública, de educação pública, enquanto os mais ricos também usam, mas precisam menos. E como o governo Lula é orientado, né, politicamente para o atendimento dessas necessidades dos mais pobres, inclusive o Lula tirou o Brasil do mapa da fome, né, que o Brasil tinha entrado no governo de Bolsonaro. Então, reparem, aqui há uma distinção muito grande, né? Os eleitores mais pobres, que ganham até 2 salários mínimos, preferem Lula. E eles são a grande maioria dos eleitores brasileiros, porque nós não somos um país europeu rico, né? Entre os ricos, inclusive os que ganham mais de 5 salários mínimos, nem devia ter o Bolsa Família, né? É muito comum que influenciadores ricos e políticos ricos
se posicionem contra o programa social criado por Lula, justamente porque acham que todo mundo tem que se virar por si mesmo, que o Estado não tem que ajudar ninguém. E é justamente o Estado social que é a grande bandeira de Lula. Por isso ele lidera em quem ganha até 2 salários mínimos. Por idade, nos eleitores de 16 a 24 anos, Lula tem 39%, Flávio 27%. Os outros, 17%. Nos eleitores com 25 a 34 anos, Lula tem 39%, Flávio 33%, os outros 15%. Entre os eleitores de 35 a 44 anos, Lula tem 40%, Flávio 32%, os outros 16%. Na minha faixa etária, entre 45 e 59 anos, Lula tem 43%, amplia sua votação, Flávio tem só 28%, os outros 14%. Com mais de 60 anos, aí a grande vantagem, aumenta o número de eleitores em Lula, 46%, 22% preferem Flávio, 15% os outros candidatos. A diferença é menor entre Lula e Flávio nos eleitores de 25 a 34 anos, os millennials, né? Eles veem Flávio provavelmente um candidato jovem, com os valores de prosperidade que ele exala e provavelmente por isso preferem ele. Mas não é a maioria prefere Lula, 39 a 33, mas a diferença é menor. Você está em qual faixa etária? Por que que os mais jovens preferem Flávio Bolsonaro? Tem mais jovens votando na direita do que na esquerda. O que foi que aconteceu? Porque eu sou do tempo em que só quem votava no PT era a juventude. Na década de 80, só tinha um jovem na minha sala que não era de esquerda, e era eu. Os outros eram todos militantes. Eu não entendo como foi que houve essa virada. Você tem uma teoria sobre isso? Por que que os jovens preferem Flávio? Veja agora a votação por escolaridade da pesquisa CNT-MDA, feita agora em junho. Intenção de voto estimulada por nível de instrução. 50% dos eleitores com ensino fundamental preferem Lula, 20% Flávio, 13% os outros. Ensino médio, 38% vota em Lula, 34% em Flávio, 13% nos outros. No ensino superior, 36% preferem Lula, 28% Flávio, 23% os outros. Nós temos aí uma divisão clara, né? Os eleitores com maior instrução, eles têm mais tendência a votar em Flávio e na terceira via. Se você pegar aí com nível superior, 28% em Flávio, 23% na terceira via, nós temos 51% dos eleitores de ensino superior que preferem a direita, o candidato do PL ou os outros candidatos que estão mais à direita do espectro político. Com ensino fundamental com ensino fundamental, Lula lidera porque tem 50 a 33. Mas no ensino médio, aí 38% vota em Lula, mas 34 mais 13, temos 47% dos eleitores, né, a maioria, que preferem Flávio ou os outros. Então Lula lidera no ensino fundamental, mas entre os eleitores com mais escolaridade, diminui sua votação, mas permanece na frente. Diminui apenas a distância, né, a diferença entre Lula e Flávio. Aqui por religião, recorte muito importante, o voto religioso
é um dos recortes mais importantes da eleição, porque mexe com a fé, né, as pessoas. Você gostou desse corte? Deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para estar sempre atualizado.